Olá, alunos do Colégio Sagrada Família. Professor Ricardo aqui com vocês. Aula de Biologia para o terceiro ano. Bacana? Como vocês sabem, o nosso assunto é revisão. E agora a gente vai falar de bioquímica celular, um assunto que provavelmente vocês já viram e lembram muito bem lá do primeiro ano médio. No primeiro ano a gente fala desse assunto, a gente se aprofunda pra caramba, mas aqui a gente vai só explanar ele para relembrar para vocês. Durante a nossa conferência, a gente tira todas as dúvidas, a gente tira as dúvidas dos exercícios desse capítulo. Para quem quiser acompanhar pelo livro, nós vamos agora para o livro 1, lá na frente C, capítulo 1, Bioquímica Celular. Acompanhe esse slide aqui comigo. Vamos lá. Bioquímica celular. Conjunto de todas as alterações químicas que ocorrem no interior do organismo por via catabólica ou anabólica. É denominado de metabolismo. Esse metabolismo do nosso organismo também é descrito de uma forma popular, quando a gente diz, poxa, fulano tem um metabolismo rápido, fulano tem um metabolismo lento. Então, o metabolismo tem completa relação com a velocidade que tu digere os teus alimentos. O nosso corpo está o tempo todo fazendo essas transformações. Como ele faz isso, é o que a gente vai ver agora. Olha para essa figura. Aqui ele está mostrando o coelhinho que está comendo uns quadradinhos aqui. Ele está fazendo catabolismo e o anabolismo. Catabolismo, transformar aquilo em energia. Anabolismo, ele fez um quadrado maior. Então você usa o anabolismo para produzir coisas, para construir coisas com aquilo que você come. E o catabolismo, para fazer energia. Olha para aqui. Você pega no catabolismo uma molécula muito complexa, como o alimento, e você transforma ela de uma forma muito mais simples e energia. Essa molécula simples você usa durante o anabolismo, com a energia que você conseguiu durante a alimentação. Você faz as moléculas mais complexas. Quando você come uma carne de algum animal, você cataboliza ela para fazer mais carne para você. É tipo isso, de uma forma bem simples. Então, a velocidade que meu corpo consegue metabolizar tem completa relação com a minha velocidade de catabolismo e anabolismo. Os dois trabalhando junto é o que te mantém vivo. Olha para essa figura aqui. Nós temos carboidrato nas nossas células. Nós temos lipídios na membrana celular. Nós temos no nosso corpo uma média de 60% de água. Ele disse que tem proteína no nosso cabelo. A gente tem lipídios sob a nossa pele, formando tecido adiposo. E a gente tem até material genético, ou seja, ácidos nucleicos no núcleo da nossa célula. E tudo isso a gente consegue com o nosso metabolismo. Olha para essa tabela, ele mostra aqui os compostos encontrados nos seres vivos. A média de água, de proteína, de lipídio, e pode ver que a água está em maior quantidade e a gente tem outras substâncias além dessas. Cada uma delas tem uma função diferente no nosso organismo. Não quer dizer que um é mais ou menos importante. Todas têm sua utilidade. É claro que umas trabalham mais e outras trabalham menos. Toda matéria viva respeita essa composição. É claro que a porcentagem varia de acordo com o ser vivo. Nós classificamos em componentes inorgânicos e componentes orgânicos. Água e sais minerais são compostos inorgânicos. São, digamos assim, aqueles que não têm origem orgânica, não são retirados normalmente de seres vivos. Você encontra ele em matéria não viva e também encontra em matéria viva, mas eles não têm carbono na sua constituição. Já os componentes orgânicos, todos têm carbono. Seja carboidrato, lipídio, proteína, ácidos nucleicos, vitaminas, todos eles vão estar lá. Começando pelos inorgânicos. Água, atuação como solvente, meio de transporte, funcionamento enzimático. Pode ver por essa tabelinha aqui ó, que nós começamos com muita água e ela vai diminuindo ao longo da nossa vida. Um adulto é que tem uma média de 70% a 60% de água. Essa quantidade é relativa ao porte físico da pessoa, mas em todos eles vai ser vital. Que todos os órgãos precisam. A quantidade, é claro, isso sim é que vai variar. A atuação como solvente é basicamente necessário para toda a reação química que está acontecendo no teu corpo. Meio de transporte seria como o teu corpo consegue transportar as substâncias. Ou seja, o teu sangue está circulando, carregando oxigênio, carregando célula de defesa, depende de toda a água que tu consome. Funcionamento enzimático.
A digestão do alimento que está entrando no teu organismo depende também dessa água. A proteção térmica tem completa ligação com a tua transpiração, já que é essa transpiração quem baixa a tua temperatura corporal e que faz com que teu corpo continue funcionando. Aqui também as substâncias, né, ou seja, os sais minerais, que também são inorgânicos e também são essenciais, apesar da quantidade ser muito pouco em comparação com a água. São encontrados em pequena quantidade e sempre na forma iônica. Você não tem ferro no seu organismo, você tem íons de ferro no teu organismo, né? Então é um pouco diferente. Olha aqui para o cálcio. Cálcio ele é importante para os teus ossos, dentes, para a regulação do teu sangue, para o funcionamento dos impulsos nervosos, para a contração muscular. Então, por mais que a substância eu precise dela muito pouco, ela tem muita utilidade no meu corpo, ela tem muitas funções. E as fontes dela? Vegetais verdes, leites e produtos lácteos. Ah, se eu não como isso, vai ter carência de cálcio, já que ele é essencial para o funcionamento do teu organismo. Então, de todos esses, no livro de vocês tem essa tabelinha com todos os sais minerais que são essenciais para o nosso funcionamento. Boa parte dos alimentos já tem quase que todos esses sais minerais, mas um prato quanto mais colorido, mais sais minerais vai estar presente nele. Bacana? Aqui a gente já começa com os compostos orgânicos, que a gente chama de carboidratos como primeiro. A função mais conhecida desse composto, no caso do carboidrato, é energia para toda a atividade do teu organismo. Você, comparando-se você com o motor, isso aí é o teu combustível. Isso daí é o que faz o teu organismo funcionar. Imagina assim, sem carboidrato você vai ficar fraco e não vai fazer todas as reações químicas do teu organismo. Você não consegue anabolizar, ou seja, você não consegue construir moléculas. Ele coloca aqui como principal função, né, as funções principais: fornecimento de energia, reserva de energia, já que tu guarda também carboidrato quando você precisa. Animais guardam glicogênio, plantas guardam amido, então muda de acordo com o ser vivo. E a estrutura corporal dos seres vivos, já que a nossa estrutura corporal, ou seja, o nosso funcionamento, as tuas células possuem carboidrato na tua constituição. Aqui eu coloquei a classificação dos carboidratos. Monossacarídeos, os mais simples, quando apenas uma molécula de carboidrato. Oligo, de 2 a 10 moléculas de carboidrato. Polissacarídeos, de 11 em diante, ou seja, são moléculas mais complexas. Glicose é uma molécula muito simples, que dá pouca energia, mas se eu for consumir amido, essa sim é uma molécula complexa. Essa sim é uma molécula que vai te dar energia suficiente para todo um bom abastecimento e ainda a tua reserva energética. Então, você tem, por exemplo, a sacarose, lá da cana-de-açúcar, onde você encontra glicose e frutose. Mas ainda assim é um carboidrato muito simples, que quando a gente vai falar de questão alimentícia, os grãos são muito mais eficientes. Aqui a gente começa a falar sobre os lipídios. Lipídio é uma molécula orgânica também, que encontra-se distribuído em todos os nossos tecidos. Ou seja, toda célula vai ter gordura, sendo que a gente tem as gorduras ruins e aquelas gorduras boas. Ruins, na verdade, nenhuma é. A diferença é que a gente precisa dela em pouca quantidade, já que na nossa alimentação ela normalmente vem em grande quantidade. Funções: reserva energética, ou seja, você guarda a gordura. Estrutural, já que a membrana celular é feita dela. Isolante térmico, já que mantém a temperatura interna. Isolante elétrico, já que os seus neurônios usam ela como isolante para o impulso elétrico percorrer. E proteção mecânica, já que ela está protegendo nossos órgãos. A região visceral mesmo, o abdômen, está protegido por uma gordurinha ali, impedindo que os órgãos sejam machucados. Aqui a gente tem as proteínas. Proteína é uma molécula construtora. Você não usa ela para te dar energia, mas ela é necessária para você conseguir energia. Olha que diferente. Ele coloca assim: substância orgânica mais abundante nos seres vivos, formam várias estruturas celulares e são fundamentais para o funcionamento do organismo. Seja ela de origem animal ou vegetal, todas elas vão te ajudar. Por exemplo, na tua defesa, o teu organismo consegue produzir anticorpos se você tiver o consumo ideal de proteínas.
a catálise, que seria a digestão, produção dos teus hormônios, contração da tua musculatura, transporte quando você faz hemoglobina, reparo, que seria a regeneração, o estancamento de sangue. Tudo isso depende das proteínas que você consome e que você fabrica. E aqui, o nosso maravilhoso material genético. Poxa, e eu preciso de mais material genético? Eu não já tenho material genético na minha constituição? Você tem sim ácidos nucleicos. E a gente tem dos dois tipos, DNA e RNA. A diferença é que você está o tempo todo fazendo mais células. Você está o tempo todo criando mais material genético. Para isso, eu preciso consumir os ingredientes. Eu preciso fabricar adenina, guanina, citosina, timina. Eu fabrico essas moléculas para fabricar tanto DNA quanto fabricar RNA. Quando você faz essas moléculas, você está fazendo mais ingredientes para suas células continuarem aptas. Você está crescendo, você está desenvolvendo, você está se regenerando, você está em formação para o teu organismo. Então, o tempo todo você precisa de mais material genético. E para finalizar, vem as vitaminas. Compostos orgânicos também. Vitaminas são substâncias sintetizadas pelo teu organismo e que são necessárias em pequena quantidade. Comparando-se com carboidrato, lipídios e proteínas, vitamina é pouquíssimo. É miligramas que tu precisa, mas não quer dizer que elas não são funcionais. Olha para essa primeira aqui, retinol, também conhecida como vitamina A. Se você não consumir ela, ela tem a manutenção da tua visão. Ou seja, se eu parar de consumir ela, ou se eu diminuir a ingestão dela, eu posso desenvolver xeroftalmia, que nada mais do que cegueira noturna. Se você está com dificuldade de enxergar esse texto, primeiro que você está olhando pelo celular, coloca na tua TV de plasma para assistir essa aula. Segundo, você precisa desses alimentos daqui, ó. Vegetais amarelos como cenoura, batata doce, milho, gema de ovo e manteiga, fígado, tudo isso você encontra vitamina A. No livro de vocês tem uma tabela de todas as vitaminas essenciais e essas vitaminas com certeza vão cair questão no Enem. Então, dá uma estudada geral. Olha só, já acabamos. Então, por hoje o que eu tinha para passar para vocês era só isso mesmo. Não esqueçam de responder todas as atividades desse capítulo para que na nossa teleconferência a gente tire todas as dúvidas, tanto do assunto quanto das atividades. Muito obrigado por ter assistido até aqui e por hoje é só.